que tiveram por bem a sensibilidade de estar promovendo esse debate. Agradeço a presença ilustre aqui do nosso diretor de tesoureiro, doutor Antônio Alves, conselheiros da casa, Frederico Vasconcelos, Jacques Deloge Vilela, acompanhado de sua amada esposa, Tati, secretário-geral adjunto da Comissão de Jovem Advogado, doutor Felipe, muito obrigado pela presença, conselheiro Domênico, sempre presente, Daniel, Paulo, doutor Cris Tubino, demais advogados e advogadas, Torradão, muito obrigado pela presença. Tivemos ontem uma magnífica experiência, aqui ouvindo os candidatos que ontem vieram, doutor Daniel, Marcelo Coelho, Zé Eduardo, Hélio Gil e Zé Carlos Alves da Silva. Hoje o formato a ser trafegado aqui nessa oportunidade será o mesmo de ontem. Já expus aos candidatos, que aqui já estão presentes, se puderem aqui estar, doutor Josafá, Francisco dos Santos, doutor Sérgio Roncador, que está antecipando a vida dele. A campanha está num ritmo, num clima tão bom que ele fez uma pergunta com o outro candidato, doutor Aldovandro. O professor Walter Cazu também está aqui na casa. Doutor Eduardo Lovenhal, que está ali recebendo o outro candidato, doutor Antônio Carlos. Se puderem chegar para vocês serem vistos. Boa noite, boa noite. Os que estão aqui hoje pela primeira vez, o modelo a ser adotado pelo painel, o candidato tem 10 minutos para fazer uma apresentação inicial das perspectivas pelas quais contar a sua história e que ele pretende nesta missão que a advocacia pode lhe otorgar. E em seguida serão feitas aos candidatos 3 perguntas já pré-escolhidas pela organização do evento. E foi feita uma opção para a preservação do debate de forma mais tranquila possível, para respeito, para evitar qualquer desinteligência, a não abertura de debates. E aí, mas ao mesmo tempo, os candidatos já me informaram que, após a apresentação de cada um deles aqui, eles estarão aqui no quarto andar da ordem e estarão à disposição para interlocutar com qualquer um de vocês sobre qualquer questionamento que, porventura, queiram fazer em particular. Certo? Seguiremos a ordem. Para os que não têm conhecimento e viram estes cartazes, tivemos aqui uma reunião há mais ou menos 3, 4 semanas atrás com todos os candidatos, em que, seguindo uma tradição da casa, foi feito um sorteio. E esse sorteio determinou uma ordem na qual os candidatos serão sempre apresentados. Então, esta ordem que está aqui é esta do sorteio. Esta mesma ordem de nomes será utilizada no hall da eleição, quando vocês acessarem o site para manifestar o seu sufrágio. Então, essa ordem foi respeitada. Então, hoje teremos as magníficas presenças do Dr. Josafá Francisco Santos, em primeiro lugar. Em seguida virá o Dr. Walter Cazu. Depois, substituindo o Dr. Aldovandro, virá o professor Sérgio Roncador, Dr. Eduardo Lovenhal da Cunha e, por último, o Dr. Antônio Carlos Nunes de Oliveira. A quem agradecemos a presença, eu em nome próprio e da diretoria, o presidente Banês está com outros compromissos do Conselho Federal, junto com o Daniela, Severino Cajazeiras, como bom professor que é lecionando. Então, vocês estão sendo aqui, na medida do melhor possível que podemos fazer, eu e meu querido diretor amigo, Dr. Antônio Alves, e os demais conselheiros da casa. Certo? E, por último, ontem, alguns candidatos fizeram uso do púlpito em pé, outros sentaram aqui ao meu lado, a cadeira está reservada, vocês fiquem absolutamente à vontade, a casa é de vocês, e a liberdade é plena e absoluta. Muito obrigado e boa sorte. Então, eu gostaria de chamar para vir primeiro o Dr. Josafá Francisco Santos. Obrigado. Eu vou tirar. Presidente, eu vou fazer uso aqui do... Fique inteiramente à vontade. Já disparou no tempo aí? Só quando você disser ok. É? Vamos lá. Obrigado, boa sorte, Josafá. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a iniciativa da OAB, em especial da Comissão dos Jovens Advogados, aos quais os parabenizo aí na pessoa do Dr. Camilo. Quero dizer que é gratificante participar de um evento de forma tão democrática como vem sendo conduzido pela OAB. Então, parabenizo a toda a diretoria e aos conselheiros. Em segundo lugar, fazer aqui minha apresentação. Eu trouxe até uma cola aqui para parabenizar todo mundo e não esquecer de ninguém. Bom, aos presentes, meu boa noite. Meu nome é Josafá Francisco dos Santos. Advogado, me formei em 94, milito desde 96 e desde 96
atuo como professor no UniCeub. Algumas pessoas aqui estão, eu tive a honra de tê-los em sala de aula, Núcleo de Prática Jurídica, onde fui um dos fundadores e coordenador do Núcleo de Prática. Atualmente, além de advogado militante e professor, também represento honrosamente o 5º Constitucional no Tribunal Regional Eleitoral, onde estou há 5 anos e com muita alegria tenho procurado honrar a advocacia. Hoje exercendo a função de diretor de escola judiciária e também ouvidor geral do tribunal. E uma das minhas preocupações nesses poucos anos de judicatura foi sempre procurar honrar a advocacia, da qual muito me orgulho. E uma das preocupações que a gente tem enfrentado na conversa com os colegas advogados é com relação ao que levou, ou que me leva, assim como os demais candidatos, a trilhar e buscar a vaga do TJ. Eu tenho dito aos colegas a respeito até das inquietações, uma delas é a respeito do pessoal do 5º que, ao ser alçado ou ser nomeado desembargador do TJ, costumam não receber os advogados. Esse é um ponto de inquietação de todos. E um outro ponto também é a questão dos honorários, que é uma inquietação. E eu, como advogado militante, participo e comungo dessas inquietações e disse recentemente para um grupo de colegas que há 15 dias atrás fui despachar uma liminar e fiquei 45 minutos no corredor e a juíza não me recebeu. Ainda bem que concedeu a liminar. E quem milita, quem vive a advocacia no dia a dia, estando nos tribunais, militando, sabe das agruras que os advogados enfrentam nos tribunais como um todo, né? Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, etc, etc. Com relação à preocupação dos honorários, eu tenho dito que é lamentável que alguns magistrados não tenham a sensibilidade para bem sopesar a questão dos honorários advocatícios. Eu acho lamentável alguém ter que defender ações de 2 milhões, 1 milhão, enfim, ações pesadas e no final receber honorários de R$500. E qual é a grande inquietude dos colegas? É dizer que, lamentavelmente, pessoas que vieram do 5º às vezes contribuem até com a diminuição do pouco que já foi deferido. E eu confesso a vocês que é uma tristeza muito grande e eu particularmente não concordo. Com relação a ser recebido por magistrado, eu já disse em diversas oportunidades e repito aos senhores que, a meu sentir, o magistrado receber advogado não é favor, é obrigação legal. Penso que todos nós, indistintamente, principalmente aqueles que são representantes do 5º, devem continuar, mesmo no TJ, defendendo o respeito às prerrogativas dos profissionais da advocacia. É o que penso. E quem atua no TRE, já teve a oportunidade de me procurar, posso dizer a vocês que, nesses 5 anos de TRE, sempre tive a satisfação de receber todos os colegas advogados que lá militando me procuraram. Então, penso, gente, volto a dizer, receber advogado não é favor, é uma obrigação legal que deve, que todos nós devemos, né, continuar pleiteando, batalhando para que isso seja respeitado de forma enérgica. Eu acho que com essas considerações eu penso que faço a minha apresentação. Penso eu. Só para título de registro, não sei se você já queria abordar os 2 primeiros temas que já foram mencionados, tem 5 minutos, seria a relação magistrado-servidor, não sei o quê, e a outra do jovem advogado. Como o tribunal pode ajudar a advocacia? São pontos. Perdão. Bom, pergunta aqui, né? Como... Deixa eu botar o óculos porque a idade chegou e aí eu já não consigo enxergar. Não tem jeito.
seu compromisso com o regime democrático, a defesa e valorização da advocacia e do entendimento sobre os princípios que devem nortear as relações entre advogados, juízes, membros do Ministério Público e serventuários dos problemas inerentes ao funcionamento da Justiça. Esse é o primeiro ponto. E quais são as medidas que podem ser tomadas pelo TJ para auxiliar no desenvolvimento dos advogados neste caminho? Espero ter ajudado. Bom, obrigado. Bom, pessoal, o objetivo do evento, né? O posicionamento do candidato a ser papel do advogado como ocupante da vaga do Quinto Constitucional. Pessoal, eu penso de forma muito clara e objetiva que o legislador constituinte ele foi muito claro. A finalidade do Quinto Constitucional é oxigenar o judiciário. Você tem quinto da OAB e tem quinto do Ministério Público. São pessoas que pensam de forma diferente de quem vem da toga, e a finalidade do legislador constituinte é senão oxigenar o judiciário com pessoas que pensam de forma diferente. Essa é a finalidade do Quinto Constitucional. Com relação ao compromisso com o regime democrático e defesa da valorização da advocacia, também afirmo que não pode ser posicionamento outro de alguém que vem do Quinto Constitucional. Primeiro, o compromisso com os valores democráticos, com respeito à legislação vigente e à ética. Você não pode fugir disso. Valorizar a advocacia é você valorizar os princípios que regem o quê? A ética é você respeitar o advogado nas suas prerrogativas, e dentre elas ser recebido, a questão da valorização dos honorários. Então, penso que é nessa linha. Com relação a quais as medidas podem ser tomadas pelo TJ para auxiliar no desenvolvimento do advogado no início de carreira, a princípio, essa obrigação é da Ordem dos Advogados. Contudo, penso que quem está no TJ pode muito bem estreitar relações com a OAB, fazer convênios, para que os advogados, no início de carreira, aqueles que não têm escritório, possam participar das campanhas que se fazem para que se façam conciliações. Existem vários projetos em andamento e os advogados podem e devem contribuir com isso. Quantos jovens advogados não gostariam que tivesse aí mutirões e mutirões, e quantos não se doam para participar dessa empreita que é do judiciário? Então, nesse aspecto, penso eu que a OAB deve estar constantemente fazendo esses convênios, ou buscando esses convênios, para que possa dar uma espécie de oportunidade para aqueles que estão iniciando. Esse é o meu ponto de vista a respeito do tema. Não sei se eu alcancei aí a... Perfeito. Eu vou passar a condição dos trabalhos para o nosso diretor de tesouraria, Antônio Alves, vou me retirar rapidamente e volto em seguida. E aí as 3 perguntas agora serão feitas pelos membros aqui da mesa. Obrigado, parabéns. Eu que agradeço. O doutor Camilo vai auxiliando o secretariado Antônio, a questão do tempo aqui vai estar tudo ótimo. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer ter a presença de vocês aqui conosco. Boa noite, doutor Josafá. Boa noite. Passaremos aqui agora para as perguntas. Eu farei a primeira, depois a segunda, do Dr. Guilherme, e a terceira, do Dr. Tiago. A primeira é: qual o motivo que o senhor pretende, por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Bom, uma boa pergunta. Nós, candidatos, eu acho que a sua grande maioria tem ouvido essa pergunta aí fora, e também alguns colegas que não têm coragem, às vezes, de dizer diretamente, mas de uma forma indireta e transversa, dizem que aqueles que querem concorrer à vaga do TJ é porque estão querendo a aposentadoria, ou estão fugindo, foram mal sucedidos na advocacia e querem a vaga do TJ. Bom, eu vou falar por mim, não posso falar pelos outros. Graças a Deus, estou e sou feliz na advocacia.
Graças a Deus tenho uma advocacia da qual não posso reclamar, mas estou tentando ou buscando pleitear a vaga do TJ pela segunda vez, porque tentei em 2010 e lamentavelmente por uma série de motivos não consegui entrar na lista, mas me identifiquei com a atividade judicante desde que fui para o TRE. Também me apaixonando pela atividade judicante. Então, não vou por qualquer outro motivo, senão prazer e amor pelo que estou fazendo. E digo para vocês com maior tranquilidade, com sinceridade. Então, quando eu me debruço sobre um processo para analisar, faço aquilo com carinho, me coloco no lugar das pessoas, porque você tem uma responsabilidade, serenidade na prestação jurisdicional, receber o colega que está aflito ali para despachar, que quer uma liminar, porque está sendo cobrado pelo seu cliente. Então, eu hoje tenho amor e prazer em fazer e desempenhar essa atividade. Esse será o maior motivo que me leva a tentar a vaga do Tribunal de Justiça. Outro motivo não tenho. Alguns até comentam, doutor Camilo, mas está buscando a aposentadoria. Para os colegas que não sabem, a legislação foi alterada e quem entra na magistratura hoje se aposenta com o teto da Previdência. Então, vantagem nenhuma. Então, eu acho que tem que ter vocação, tem que querer fazer atividade e tem que amar aquilo que faz. E eu, nesses 5 anos de TRE, me identifiquei, me apaixonei pelo que faço e essa é a motivação de poder me dedicar. E aí, buscar fazer, contribuir para que o advogado seja respeitado, dar a minha contribuição para a oxigenação do Tribunal de Justiça, como pensar diferente, como tratar diferente. Esse é um grande ponto. Na primeira pergunta respondida, doutor Camilo? Sim. Doutor Guilherme? Boa noite a todos. Boa noite, doutor Josafá. A segunda pergunta é, em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende ser a forma mais adequada, o agendamento para audiência ou o recebimento pré-agendado? Bom, eu vou falar da minha experiência pessoal. Não, desculpa. O recebimento sem pré-agendamento. Sem pré-agendamento. Pessoal, eu acho, e acabei de dizer há pouco, que seria contraditório se dissesse coisa em sentido contrário. Eu já disse que magistrado receber advogado não é favor, é obrigação. E penso que o gabinete deve estar aberto. Se o advogado for ao gabinete e eu posso receber naquele momento, eu recebo. Se ele for naquele momento e eu não posso recebê-lo, não custa nada pré-agendar para o dia seguinte. Então eu acho que não tem uma forma, a meu sentido, na minha forma de ver, não tem uma forma específica. Eu acho que o advogado tem que ser recebido. Se puder ser recebido na hora, ótimo. Se não, mais tarde, enfim. Eu acho que o gabinete tem que estar aberto a receber um profissional do direito. Nós não podemos esquecer. O advogado, gente, ele é importante, a Constituição diz, e todos os senhores sabem. Se ele é importante para a administração da justiça, ele não é subordinado ao magistrado, ele não é subordinado ao membro do Ministério Público. Todos nós estamos no mesmo nível de igualdade. O que precisa-se é tratamento respeitoso. Eu acho que esse é o primeiro passo. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Josafá. Na sua visão, alguma diferença entre os desembargadores do 5º Constitucional e os magistrados de carreira? E como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal, sendo advindo da advocacia? Olha, uma pergunta interessante. Muito interessante. Para mim, diferença nenhuma. Mas para eles da toga tem. O pessoal da toga acha que quem vai do 5º é menor, é inferior. Eu estou dizendo isso a vocês porque estou há 5 anos no tribunal e no começo é difícil. Então, na minha opinião, diferença alguma. Mas o pessoal da toga pensa dessa forma. O que podemos fazer nós, originários da advocacia? Nós temos que demonstrar zelo na atividade, nós temos que respeitar e exigir respeito.
Eu acho que quando você respeita e você se faz respeitar, e você trabalha sério, com dignidade, com honestidade, respeitando as pessoas, você termina alcançando o seu espaço. Então eu, sem querer, como é que se diz, me sobrepor, mas essa foi a forma que eu vi para me fazer respeitar no tribunal. Hoje eu sou o decano da corte e não tenho qualquer problema com relação à respeitabilidade, muito pelo contrário, acho eu que procuro bem fazer o meu papel, porque eu lá não só represento o Josafá, eu represento todos nós. Então, o meu trabalho é dobrado. E aí você tem que se fazer respeitar dessa forma, trabalhando sério, com honestidade, e eles percebem, ou seja, os pares perceberão, vão perceber que você conquistou o seu espaço. E o outro você tem que agregar tudo isso ao conhecimento. Se você decide bem, se você tem embasamento e você discute de igual para igual, você certamente vai angariar o respeito devido e vai elevar o nome da advocacia. Doutor Josafá, muito obrigado pela sua participação, pela sua exposição. O senhor ainda tem algum tempo, se quiser fazer mais, ainda tem mais uns 2 minutos aí. Bom, eu me dou satisfeito. Eu acho que... eu queria apenas comentar com o pessoal rapidamente, falando dessa questão de respeitabilidade e da preocupação com os advogados. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque também advogo e a gente, ao se deparar nos corredores e nos gabinetes, todos nós sabemos das dificuldades. E uma das minhas preocupações é sempre com a paridade de armas, e aí eu faço questão só de fazer uma pequena observação para os colegas, da qual eu fico muito feliz. Na última oportunidade que tive no TRE como relator do novo regimento interno, ao chegar ao tribunal, eu observei que o Ministério Público tinha vantagens regimentalmente em detrimento dos advogados. E, para minha grata felicidade, fui designado relator do atual regimento interno, e aí uma das minhas grandes brigas foi de travar com o Procurador Regional Eleitoral um embate muito grande e conseguir aprovar por unanimidade a paridade de armas entre os membros do Ministério Público e os advogados. Então essa eu acho que é uma dos trabalhos de quem está fazendo parte do 5º, representante do 5º, tem que fazer para buscar elevar o nome da advocacia, estabelecer essa igualdade e demonstrar que não há hierarquia entre Judiciário, Ministério Público e os advogados. Todos nós estamos no mesmo nível. Precisamos, como já disse antes, ser respeitosos uns com os outros e cada um certamente ocupará bem seu espaço. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos pela paciência. Agora é o doutor Walter Cazu. Boa noite, seja bem-vindo. Você pode usar a tribuna, pode ficar em pé, pode ter assento aqui na bancada. O senhor tem 10 minutos para fazer a sua apresentação e depois terá 3 perguntas feitas pela comissão do jovem advogado. Boa noite, senhores advogados, senhoras advogadas. Meu nome é Walter Cazu Takahashi. Eu formei muito cedo na advocacia, aliás, do direito. Formei em 1979 e iniciei iniciei a advocacia em 1980 e até então permaneço
exercendo o direito até a presente data. Eu cheguei muito cedo aqui em Brasília, foi em 1967, como eu já disse, e de lá para cá eu tive a oportunidade de vivenciar bastante o direito, porque desde então eu sempre vivenciei a advocacia nos tribunais do Distrito Federal. Outra função que eu estou exercendo na qualidade de professor na faculdade da Unip. E desde então, da Uniplan, desculpa, Unip é porque eu tinha saído recentemente, e então permaneço como professor orientador de estagiários no núcleo de prática da Uniplan em Águas Claras. E desde então também venho prestando serviços à comunidade no núcleo de prática, onde realmente há uma deficiência muito grande no atendimento dos carentes. E, a partir dessa breve exposição, eu entendo o seguinte, que para que... Eu vou suspender. Para que eu possa realmente, assim, trazer aos jovens advogados e jovens advogados, eu acho que nós temos que incentivar o máximo possível, porque quando eu iniciei a minha advocacia, realmente a OAB não dava nenhuma vantagem, nenhuma condição para a gente começar a advogar. Então eu acho que ultimamente está sendo relativamente muito bom, porque quando iniciei essa advocacia, eu não tinha desconto na anuidade, a gente pagava a anuidade integral e sempre dependemos aí de procurar a Defensoria Pública ou algum escritório, que era muito difícil na época, para poder absorver e aprender alguma coisa de direito. A coisa que eu assim, mais pude vivenciar na advocacia foi eu iniciei o escritório com um sócio logo após a formatura. E a partir dessa data, então, o que ocorreu foi que, se a gente depender de não ir atrás, correr e lutar, é muito difícil. Eu sei que vocês estão iniciando a carreira assim, bem jovens, e eu acho que não deve desanimar com isso, porque eu passei, não tinha muito dinheiro, não tinha nada praticamente para abrir o escritório. Graças à ajuda de amigos e colegas, que realmente eu consegui abrir meu primeiro escritório juntamente com o meu sócio, e posteriormente adquirimos várias empresas para prestar assistência na área trabalhista e na CILO, que era a cobrança, mas ações de execuções, etc., que realmente fez com que eu pudesse adiantar, assim, sobreviver da advocacia. Então, além disso, eu passei um tempo também na advocacia como assessor jurídico da ANCOL, no período de 89 a 91. Eu era assessor jurídico da Regional Brasília, e posteriormente, logo após a minha saída da ANCOL, que foi no tempo áureo da ANCOL, eu entrei eu fui admitido no grupo Paulo Otávio, onde eu permaneci como assessor jurídico de 92 a 99, e realmente eu pude aprender muito mesmo com a advocacia em geral. O ponto que realmente eu acho que nós devemos observar com relação à magistratura, com relação ao Ministério Público e os juízes, Ministério Público e o advogado,
é que deve ser um estreitamento, um relacionamento muito bom. Porque a gente que milita todo dia na justiça, nós estamos aí fadados de ver vários absurdos. Mas não devemos desanimar com isso, porque eu acho que as prerrogativas do advogado devem permanecer intactas. Tá? Para isso, eu acho que nós temos que levantar a cabeça sempre que houver qualquer abuso dessas nossas prerrogativas. E quanto o que podemos fazer na justiça, o tribunal fazer com que ajude os advogados iniciantes, eu tenho, assim, do meu ponto de vista particular, é que os advogados devem sempre prezar pela lisura, pela bom respeito do magistrado, e assim sucessivamente deve ser reciprocamente feito entre esses membros do judiciário e os advogados. E o que eu acho assim, mais salutar com relação aos advogados jovens é que a OAB, eu acho que já faz um bom trabalho prestando alguns serviços, alguns escritórios e fazendo vários seminários aí para que possa aprimorar mais, mas o mais importante é que realmente tudo isso seja otimizado da maneira mais salutar, porque todo mundo que inicia uma profissão realmente fica muito debilitado e muito com falta de incentivo para prosperar futuramente. Mas eu acredito que, sendo um advogado jovem, sempre deverá permanecer com esse intuito de vencer e chegar lá na frente para ser um excelente advogado e um bom profissional. Obrigado, presidente. Doutor Cazu, a letra A teria a oportunidade, o senhor falou 7 minutos e meio, até os 10 primeiros, aquela questão dos princípios que devem nortear a relação entre advogado, juiz, Ministério Público e serventuário, e os jovens também questionaram acerca de quais são as medidas que podem ser tomadas pelo TJ ou pelos que vier a vir a ser governador para auxiliar no desenvolvimento dos advogados em início de carreira. Não sei se o senhor quer manifestar um pouco sobre isso. Eu até falei um pouquinho com relação a isso. Eu acho que para que exista esses fatores norteadores, é muito difícil. Eu acho que, como o tribunal chegar para um advogado recém-formado, um advogado jovem, fazer, olha, nós podemos fazer isso. Então, eu acho, na minha opinião particular, muito difícil. Tá? E agora faremos as 3 perguntas. Boa noite, doutor Walter. Boa noite. Vamos lá, primeira pergunta. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? A minha vida toda foi desafio. Eu comecei a advocacia sem nenhum tostão. Pedi emprestado para que a primeira tinta que fosse pintada a divisória, que foi feita através do colega que hoje é meu sócio. Então, sempre foi um desafio. Eu não tinha nenhum norte de como chegar, como absorver, como fazer e como pagar o aluguel. Então, o meu primeiro desafio foi esse. Eu vou advogar porque eu formei na advocacia. Sou um advogado e vou correr atrás. Foi o que eu fiz. O segundo desafio é entrar na maior empresa da construção civil. Eu concorri com 27 pessoas e, graças a Deus, eu fui escolhido para ser o assessor jurídico. Tá? E a terceira, que eu acho que é desafio também, foi exatamente quando eu resolvi ser professor da faculdade. Então, eu jamais imaginava que eu iria ser um professor orientador de estagiários, onde nós atendemos os carentes e, automaticamente, o que nós fazemos? Prestamos serviço à comunidade.
Tá? Então, jamais eu tinha pensado nesse sentido. É um belo desafio. Boa noite, doutor Walter. Boa noite. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende será mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Eu acredito que a porta do magistrado do 5º Constitucional, exclusivamente da OAB, não deve estar fechada. Ou seja, terá que estar aberta. Só uma observação. Existe, como a gente acompanha nos processos no tribunal, dias que tem liminares e o desembargador não pode receber. Mas eu entendo o seguinte, eu acho que devemos sim deixar sempre, principalmente o 5º, viu? Estou explicando o 5º porque tem muito desembargador que realmente não atende o advogado e eu já estou cansado de bater com a cara na porta e não ser atendido pelo desembargador, e sim pelo assessor e assessores e etc. Né? Então, eu entendo que do 5º Constitucional, a porta tem que estar sempre aberta para que todos os advogados tenham acesso livre. Só com essa ressalva com relação a liminares ou, muito embora, algum outro dia, o próprio desembargador pode estar numa reunião ou alguma coisa assim. Então, eu acho assim, tem que atender os advogados. E aqueles que realmente acharem que possa ter algum empecilho, então que faça o agendamento, que aí não terá nenhuma dúvida que o desembargador vai ter que receber. Tá? Eu acho que existe esse aspecto também. Tá? Boa noite, doutor Walter. Boa noite. Na sua visão, há alguma diferença entre os desembargadores do 5º Constitucional e os magistrados de carreira? Como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal por um desembargador advindo da advocacia? Existem várias diferenças. Eu entendo do público que convivo no tribunal, aos 34 anos de advocacia, que os desembargadores do 5º são tratados meio friamente pelos próprios colegas. E eu não acho isso certo, porque o 5º é necessário para que a democracia impere cada vez mais. Tá? Então, o que eu acho, sinceramente, que o desembargador do 5º Constitucional tem que fazer impor. Tá certo que nós somos, assim, no 5º Constitucional são poucos desembargadores, ou seja, no Tribunal de Justiça são 4 desembargadores só. E se todos não unirem para tomar uma medida, como, por exemplo, os honorários advocatícios, estou cansado de levar pancada no tribunal, muitas vezes a gente ganha R$3.000 em primeira instância, chega no tribunal, o desembargador abaixa para R$1.200. Então, são coisas assim que eu acho que a gente tem que lutar com afinco para que isso torne mais uma bandeira para a classe nossa de advogados, para que possamos lutar. Hoje eu sei que, inclusive, eu estive conversando com o desembargador Rostirola, o entendimento dele com relação aos honorários coaduna com os meus. Ou seja, nós temos que exigir a remuneração razoável nas ações que nós litigamos. Por quê? Pelo que a gente tem presenciado e vivenciado, os magistrados não admitem que nós, advogados, ganhamos mais do que eles. Gente, outro dia mesmo eu tive uma ação de R$800 mil discutindo numa ação de revisional de aluguel, onde eu atuo também nessa área. Inclusive, eu adoro essa área. Mas o juiz me dá 5 mil de honorário, e como foi parcialmente procedente, apesar de que o meu cliente teve a suspensão maior, onde
o inquilino ofereceu um aluguel de 62 mil e pelos cálculos do perito, juntamente com a perícia que nós julgamos lá, o cálculo foi para 131 mil reais. A diferença de 100 e poucos %. Mas, infelizmente, o juiz só veio para o lado. Os honorários, o advogado não pode ganhar mais do que o juiz. E isso a gente vivencia todos os dias. Ação de execução que a gente entra, Deus me livre. É uma verba tão irrisória, tão aviltante que dá até vontade de renunciar a tudo. Porque hoje, se a gente não receber o nosso honorário dentro do quadro razoável, dentro da nossa tabela, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sucumbindo para o resto da vida essa pecha, né, de estarmos sempre abaixo daquilo que seria razoável. Então, nós temos que lutarmos aí. Eu sei que a luta é dura. Hoje, a gente vê, praticamente são poucos desembargadores que têm essa mentalidade com relação a nós, advogados, mas eu acho que se começarmos a fazer um trabalho do quinto constitucional da OAB, eu tenho certeza que nós vamos poder lutar com a bandeira mais acirrada, assim, mais plenamente, para que possamos ser reconhecidos como melhor forma para todos nós, advogados, que necessitamos e precisamos dessa verba para sobreviver. Então, Paulo, que as 3 perguntas eram essas. O senhor está chegando aqui a 17 minutos, como temos a programação de 20. Não sei se o senhor quer fazer uso desses próximos 3 minutos para suas conclusões finais e ficar à vontade para qualquer registro. Eu só gostaria de fazer aqui uma ressalva com relação aos nossos desembargadores do quinto constitucional. Eu acho que devemos mais chegar perto ou tentar nos aproximar mais dos nossos desembargadores para que façamos uma força de estar mais vivenciando, os desembargadores do quinto constitucional vivenciando mais a OAB, participando mais da OAB, porque é um mérito para todos nós que somos advogados, principalmente aqueles recém-formados, tá presenciando a presença do desembargador aqui na entrega da carteira, né? Dos estagiários que recebem a carteira também de estagiário, sendo assistido pelo quinto constitucional. Eu sei que é difícil, porque é muito trabalho lá, muitos recursos para ser julgado, o CNJ 24 horas verificando a estatística, mas não é difícil. Eu acho que não é impossível aproximar mais os nossos quinto constitucional da nossa classe B, ou seja, da nossa barreira. Só isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Evaldo. Agradecemos a sua presença aqui. Boa sorte. Obrigado. Estava aqui presente também o doutor Jonas Fontenelle, conselheiro da casa. Registro a presença ainda do meu querido amigo, doutor Fábio Paganella. Doutor Christian Rissato, conselheiro Elísio Freitas, membro da sua comissão, e o doutor João Paulo Sanches. E o Eric Endrilo, que gostaria de ter a presença dele, mas acho que ele foi ali indagar, questionar ao vivo algum candidato. Aproveito para um intervalo para registrar que teremos, nos dias da votação, a possibilidade de quem não puder votar por smartphone ou tablet, quase que eu falei tablet, que nem minha filha fala, quase, ou por tablet ou nos seus escritórios, teremos 10 salas que estarão preparadas para que a votação sejam feitas ali. A sala do Fórum Milton Sebastião Barbosa, na parte da tarde, o Fórum da 513 da Justiça Federal, das 9 da manhã até as 19 horas, o Fórum de São Bradinho, Taguatinga, Samambaia, Gama, Paranoá, o Fórum do Desembargador José Manuel Coelho e o Fórum Lúcio Batista Arantes. Serão
perspectivas remotas de serem ali também feitas as votações. Doutor Sérgio Roncador, muito obrigado. Como dito anteriormente, o senhor tem uns 10 minutos para fazer a apresentação, se for o caso, responder aquelas duas perguntinhas já prontas e depois a gente faz as 3 indagações. O senhor pode falar daqui, dali ou sentado aqui ao lado. Tribuna nos atrás, né, por favor. Dá licença. Muito obrigado pela presença e boa sorte. Como é que é o... Só apertar. Já está ligado. Já está ligado. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, inicialmente cumprimentar o Dr. Juliano, e na pessoa do Dr. Juliano cumprimento a todos os conselheiros, conselheiras, diretores aqui presentes da Seccional do Distrito Federal. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Camilo, presidente da OAB Jovem, e na pessoa do Dr. Camilo gostaria de cumprimentar a todos que compõem a comissão da OAB Jovem, né? E já aproveitar para parabenizar a comissão pela oportunidade que está nos dando de estarmos aqui, todos os candidatos, né? Cada um no dia determinado, e proporcionar esse debate, de proporcionar essa exposição, de poder nos dar a oportunidade para nos apresentarmos, né? E ante isso, eu inicio a minha fala fazendo uma breve e rápida apresentação. Meu nome, portanto, é Sérgio Roncador, eu sou nascido aqui em Brasília, sou casado, pai de 3 filhos. A minha formação, ela inicialmente deu-se no curso de História, formei em História pela Universidade de Brasília, e depois veio um grande amor que foi o Direito. Formei como bacharel de Direito pelo CEUB em 1993. E de lá para cá, tornei-me advogado, a função que muito me honra, muito me orgulha. Lá se vão 21 anos de advocacia plena, ininterrupta, diária, sempre como profissional liberal. Aliei a essa minha trajetória profissional uma outra grande paixão também, que é o magistério, e tenho 8 anos de magistério, e desde 2009 sou professor da Universidade Católica de Brasília. Ao longo desse tempo fiz algumas pós-graduações, estou concluindo o meu mestrado. Então, rapidamente, poderia tentar resumir essa minha pequena trajetória, mas para mim muito significativa, que muito me honra como advogado, com essas breves palavras, com essas breves considerações e esses dados. E antes de começar a falar, doutor Juliano, eu gostaria de inicialmente fazer um elogio à oportunidade que a OAB Seccional do Distrito Federal está dando aos candidatos e, principalmente, a oportunidade que a OAB está dando com uma ideia inovadora, uma ideia democrática, uma ideia transparente a toda a comunidade de advogados e advogadas do Distrito Federal, que é a oportunidade de estarmos de forma transparente e democrática discutindo o futuro do Poder Judiciário. Porque ao levarmos a discussão da escolha do 5º Constitucional até os fóruns, até os escritórios, as subseções, enfim, a comunidade como um todo, nós estamos levando a discussão de qual o perfil do desembargador, do magistrado, que os advogados de Brasília estão querendo. Qual o perfil do Poder Judiciário que os advogados e advogadas de Brasília estão querendo. Qual o perfil e qual a extensão e o significado do direito que os advogados e as advogadas de Brasília estão querendo. Essa oportunidade, e eu digo histórica, acho que todos nós já estamos fazendo parte da história, porque pela inovação, pela coragem que a atual gestão revelou, mostra que foi dado um passo importante, significativo, na democratização da escolha e do processo de construção desses vários perfis que aqui mencionei. Parabéns à Seccional do Distrito Federal pela coragem, parabéns pela oportunidade que está dando a toda a coletividade dos advogados. E aí, doutor Juliano, eu queria fazer minhas suas palavras, peço emprestadas. Quando Vossa Excelência um dia, discutindo sobre essa questão da escolha direta do 5º Constitucional, me disse uma coisa que eu gravei e eu acho importante. Que a diferença daquele que dentre nós será escolhido
é porque o próximo desembargador que sair desse processo agora de escolha vai ter que olhar no olho de cada advogado e cada advogada e vai ter que ouvir desse advogado, dessa advogada, que olha, eu votei em você. Olha, eu te escolhi, porque você disse isso, disse aquilo em tal ou qual oportunidade. E isso, doutor Juliano, todos da mesa e advogadas e advogados aqui presentes, é um fator essencial e um divisor de águas neste complexo processo de escolha. Porque gera e amplia um processo de legitimidade. Não que o Conselho não tenha legitimidade para escolher, claro que o tem, não é disso que está se falando. Mas proporcionar a toda a coletividade a participar do processo de escolha é ampliar o processo de legitimidade. E aí, quando eu venho aqui à tribuna, e os meus colegas virão, e os que já participaram também, e eu venho aqui e digo que a posição que temos que atender, a posição que temos que defender, o perfil do desembargador que temos que alcançar, é o perfil do desembargador que, em primeiro lugar, tem o ponto do respeito ao advogado, do respeito às prerrogativas, do respeito à função que o advogado exerce. Não é possível mais convivermos com membros do Poder Judiciário que entendem que o advogado, ou percebem, ou têm a visão, que o advogado é um obstáculo a alcançar a prestação jurisdicional. Lá vem aquele advogado querer despachar de novo. Lá vem aquele advogado querer sustentar oralmente. Quando o advogado procura o magistrado para despachar um processo, quando o advogado procura a tribuna para sustentar oralmente as posições do seu cliente, ele está levando para o tribunal a sociedade. Ele está levando para o tribunal as angústias, as alegrias, os sofrimentos, tudo aquilo que passa com o jurisdicionado. Nós somos essencialmente, nós advogados, somos essencialmente o representante maior da sociedade. Nos piores momentos que a sociedade brasileira passou, e esse ano estamos completando 50 anos de golpe militar, nos piores momentos a sociedade teve o socorro do advogado. Nós representamos efetivamente isso, eu acredito, em 21 anos como advogado, trabalhando como profissional liberal, eu acredito piamente que o advogado é o grande porta-voz da sociedade. Para mim isso é um mantra. Quando o advogado chega e vai sustentar oralmente, o advogado não está querendo aparecer, o advogado não está apenas cumprindo uma obrigação contratual. O advogado está lá defendendo, está lá pleiteando pelo jurisdicionado, pela sociedade. Portanto, entendo que a postura, entendo que o compromisso que tem que ser firmado aqui é o compromisso inalienável de respeito a este profissional. Primeiro porque perceber, como eu disse há pouco, que esse profissional é essencial à democracia. Que esse profissional é essencial à administração da justiça. E isso não só são palavras contidas no texto constitucional. Isso é verdadeiro. Pela nossa importância no seio social. Compromisso e respeito pelas prerrogativas do advogado. Prerrogativa não é privilégio. Prerrogativa é um direito conquistado pelo advogado para que possa exercer o seu mundo de maneira completa, integral, plena e que possa contribuir satisfatoriamente com a administração da justiça. Respeitar a prerrogativa, portanto, é respeitar o jurisdicionado. Possibilitar que o advogado, que o jovem advogado, que chega no tribunal com todas as inquietações que são próprias do jovem advogado, com todas as incertezas que são próprias do jovem advogado, receber esse jovem advogado com dignidade, informá-lo dos caminhos do tribunal, não é apequenar o advogado,
não é ir além ou aquém de determinada função. É acolher este profissional e permitir que esse profissional haja em prol do seu cliente, do jurisdicionado, da sociedade, enfim. Portanto, acho que temos que assumir um compromisso real, concreto, de respeitar este profissional, de respeitar as prerrogativas do advogado. Estabelecimento do justo honorário. Sabemos nós, o doutor Juliano percorreu o Brasil inteiro, né, o doutor Alceste, o doutor Jacques, que aqui está, percorreu o Brasil inteiro com várias palestras sobre a questão do honorário. Sabemos quão difícil é a tarefa do advogado. Estou há 21 anos nessa lide. Sabemos quão difícil é a tarefa do advogado, que muitas das vezes depende do honorário sucumbencial para viver. Que ainda não teve o crescimento profissional suficiente, o tempo profissional suficiente, que isso é um ativo, o tempo profissional é um ativo, que infelizmente o jovem advogado ainda não tem, né? Mas é um ativo, e ele depende desse honorário. E eu me pergunto por que ele não é estabelecido corretamente se o Código de Processo Civil nos facilita a vida. Basta cumprir o CPC. Não precisa inventar muito. Não está se pedindo aqui um ativismo, etc. e tal. Basta cumprir o CPC. Prerrogativa, basta cumprir o artigo 7º do Estatuto. São compromissos que a gente tem que ter com os advogados, com as advogadas. São compromissos que a gente tem que ter com a sociedade. Sérgio, se você quiser finalizar a primeira parte, a gente tem 3 perguntas para fazer a você. Perfeito. E por fim, acho que o ocupante de tão honroso cargo também tem que ter uma preocupação a mais. O próprio ministro Marco Aurélio, certa vez em julgamento do Supremo, nos alertou a isso. Não podemos, e quem vir a ocupar este cargo, não pode fugir à prestação de contas à sociedade. Tem que dialogar com a sociedade. E o tribunal tem a Ordem dos Advogados como a instituição própria, a instituição pronta para ter este diálogo. O diálogo tem que ser institucionalizado, tem que ser perene, tem que ser orgânico. Não podemos mais ter um poder judiciário isolado da sociedade e que não dialogue com a Ordem dos Advogados. Porque dialogando com a Ordem, estará dialogando com a sociedade, estará dialogando com os advogados e advogadas. Muito obrigado. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite. Vou passar aqui para a primeira pergunta. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Doutor Camilo, essa é uma pergunta que me fiz várias vezes no início dessa jornada. Como disse no início, sou um apaixonado pela advocacia. Estou nesse ramo há 21 anos. E no início do processo me perguntei, mas eu adoro advogado. Eu adoro advogado. Eu adoro as preocupações, as alegrias. Eu adoro os desafios que a advocacia nos coloca diariamente. E eu me perguntei por que então me candidatar a este processo. No início eu respondi da seguinte maneira: por que não? Acho que o tempo e a experiência que trago na advocacia me lançam e me legitimam a esta campanha. Tenho uma visão muito clara para mim do que pode ser a interpretação, a eficiência que o Poder Judiciário pode nos dar e a importância do Poder Judiciário para a sociedade. Acho que das primeiras ideias que tive para me lançar nesse projeto foi a percepção de que o Quinto Constitucional, para mim, é um instituto extremamente caro. E eu acho, sempre achei isso, que ele deveria e deverá ser ocupado, não desmerecendo quem não se enquadra nesse perfil que eu vou dizer. Nada disso. Mas
cada um tem a sua maneira de perceber e de ver o mundo. Acho que o quinto constitucional, a única coisa que eu discordo do quinto constitucional é que eu acho pouco, tinha que ser o terço constitucional. Eu acho que haveria de termos uma paridade maior nos tribunais, pela importância que eu vejo da presença dos advogados principalmente. Porque carregamos e levamos ao Poder Judiciário essa nossa experiência. Eu digo sempre para meus alunos o seguinte: o advogado é aquele que está sempre presente com os maiores dramas do indivíduo. Ele conhece o anjo e o demônio de todo mundo. Quando o cliente nos procura, ele se desnuda. Ele nos diz aquilo que talvez ele não confessasse ao pai, não confessasse à mãe, não confessasse à esposa ou esposo. Nós verdadeiramente conhecemos os indivíduos da sociedade. E essa carga, essa história, ela não pode se perder. Eu entendo que ela tem que ir para o tribunal. Agora, entendo também que só faz sentido o quinto constitucional se aquele que ocupar pela vaga vinda dos advogados agir dessa maneira. Lembrar dessa história. A Cora Coralina, nossa poetisa maior aqui do Goiás, ela tem um poema que diz assim: venho do século passado e trago comigo todas as idades. O que quer dizer isso? Vamos ao tribunal e quem for ocupar aquele honroso cargo tem que levar para o tribunal a sua história profissional, a sua história com os seus clientes, a sua história à frente à advocacia, porque senão não fará sentido. Então, munido dessas ideias, eu me lancei a esse projeto, porque acho que me enquadro nesses critérios. E mais, como último critério, acredito também, de forma intensa e verdadeira, que deve existir um vínculo, um diálogo permanente entre tribunal e ordem. Acredito nisso. Acredito nisso. A gente não pode ficar mais apenas na boa vontade de A ou B. O desembargador tal está agindo dessa maneira porque ele pessoalmente não. E eu, particularmente, na minha modesta trajetória, desde 2003, eu tento, de um jeito ou de outro, frequentar a ordem. Que acredito nesses movimentos coletivos. Eu acredito no ajuntamento das pessoas. E acho que a ordem é a nossa grande instituição. Já fui de comissão de meio ambiente, comissão de direito constitucional, já fui diretor-geral da Caixa de Assistência, sempre nesse movimento coletivo. Portanto, premido dessas duas pilastras, a experiência profissional e a ideia da importância institucional da ordem, eu me propus a lançar para esse projeto. E quando soube que haveria essa parte de discussão democrática com os advogados e advogadas, aí que eu me interessei mais ainda, porque haveria a possibilidade dessas tribunas para exatamente levar esse tipo de discussão. Só para registrar que nós temos em tese mais 2 minutos, a gente tem como estender mais 1 e-mail ou 2, mas tem mais 2 perguntinhas. Olha, esse negócio de ser filho italiano, professor, a gente fala pelos cotovelos, né? Tá de parabéns, tá de parabéns. Então, Sérgio, em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende que será mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Pois existe um projeto, né, que defende o agendamento, tornando mini audiências, na verdade. Eu vou lhe contar, a experiência boa por conta disso também. Eu vou lhe contar um caso que eu tive com um juiz sétima vara. Eu estava pleiteando uma liminar, não é? E ali naquela angústia que a gente vive e fica ali no pleito de uma liminar, o cliente ligando, aquela coisa toda, e consegui falar com o juiz, que nem sempre a gente consegue. Mesmo com 21 anos a gente não consegue. Então, jovens advogados, não se sintam frustrados pelo levar um não do juiz. Macaco velho como eu, né, doutor Juliano, doutor Antônio, sabemos o que é isso, né? Então eu entrei para falar com esse magistrado. Cheguei, expliquei, falei, doutor, eu estou com um pleito de liminar, etc, 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 etc.
Esse juiz, com a maior tranquilidade, pegou os autos, pediu para o assessor buscar os autos, etc. Ele falou, doutor, é esse aqui? Eu falei, exatamente. Abriu os autos ali na minha frente, com a maior tranquilidade. Aberto, estou entrando, saindo, sem nenhum problema. Me convença, doutor. Então, os autos estão aqui, o senhor tem sua argumentação, me convença. E eu fiquei lá um tanto tempo, convencendo o juiz de A, B ou C. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o magistrado não tem que ter medo do advogado. Volto a dizer, nós somos a voz da sociedade. Se ele tem medo de mim, tem medo de você, tem medo do doutor Juliano, ele está com medo do jurisdicionado. Ele não tem que achar que o advogado que senta na frente dele vai querer isso ou vai querer aquilo, não tem que supor nada disso. Ele tem que, por isso que eu falo que é uma questão de definição do perfil, de percepção. Ele tem que entender que aquele advogado que lá está defendendo o pleito do seu cliente, do jurisdicionado, ele está com este propósito. Quando nós procuramos um magistrado e falamos, aí eu já cansei de ouvir, por exemplo, a assessor falar assim, não, mas ele está cuidando de processo. Eu falo para o assessor e eu vim falar o que com ele aqui? Do meu Flamengo? Não está em boa fase para falar. Então veja, o que a gente procura é falar do jurisdicionado, é levar o pleito. E por isso que eu acho particularmente que é burocratizar. Acho que quem ocupar aquela vaga tem que ter um perfil. O perfil de simplificar os atos. Quantos de nós já ficamos horas e horas e horas e horas aguardando um julgamento de tribunal porque eles estavam discutindo se conhecia ou não conhecia do recurso? E aí não acabava o julgamento porque alguém pedia vista por conta do julgamento. E o mérito? Não analisamos ainda. Mas e o problema material, o direito material lesado em si? A luta, a famosa luta pelo direito que a gente aprendeu. Não, isso a gente não analisou. Estamos analisando apenas algumas filigranas processuais para saber se conhece ou não conhece. Temos que simplificar a compreensão processual. Processo é mero instrumento. Não é isso que a gente aprende nos bancos escolares? É instrumento. Atos concatenados para alcançar a jurisdição. É isso. Não tem muita coisa que inventar. Então, certo, a gente pediria para encerrar aí 50 segundos, porque estávamos com a isenção, os nossos claro, nesse momento, e agradeço a sua presença. Eu que agradeço, doutor Juliano. Só posso agradecer a oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do que eu penso sobre o judiciário, um pouco do que eu penso sobre o direito, e muito do que eu penso sobre a advocacia. Agradecer à Comissão do Advogado Jovem, que teve uma ideia brilhante de proporcionar esse debate entre os candidatos, um debate aberto e franco com a comunidade dos advogados. E estamos ansiosos para esse pleito, torcemos para que ele seja banhado de sucesso. E eu tenho certeza que essa ideia inovadora que a OAB atual, que a gestão atual da OAB trouxe, é uma ideia que veio para ficar. Eu não tenho dúvida disso. Parabéns à OAB, parabéns à comissão e muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Convido o secretário-geral da Comissão do Jovem Advogado, o Felipe Melo, a vir compor a mesa, se possível. Ele também saiu. Eduardo, bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Muito obrigado pela presença. A palavra é sua, a casa é sua. Fique à vontade. Eu vou agradecer a deferência, prefiro falar em pé. Candidato Eduardo Overhaupt. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso conselheiro Juliano Passaporto, nosso presidente da comissão do advogado jovem, doutor Camilo,
Quero cumprimentar as senhoras conselheiras, na pessoa da doutora Cris Turbino, minhas senhoras e meus senhores. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. E eu vou tratar com vocês de um tema que para mim é muito precioso. Eu vou discutir com vocês o quinto constitucional. E antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que cumprimentar o Conselho. Porque nós temos tendo a primeira vez a oportunidade de discutir com a sociedade civil qual é o papel e a importância do advogado na sociedade civil. Nós estamos tendo a oportunidade de discutir o que é o quinto e para que serve o advogado. Nunca tivemos essa oportunidade. E os críticos de plantão têm que sim se calar. O que conseguimos pode não ser o melhor dos projetos, mas foi o que se pôde fazer. E é muito adequado. Permitiu a todos nós, advogados, que discutamos e conheçamos aqueles que vão ser os nossos representantes. Com certeza, um dos 15 será o nosso desembargador. Não tem mais jeito. As inscrições estão encerradas. E por que eu acredito no quinto? O quinto, para mim, doutor Juliano, é a joia da coroa. A Carta de 88, isso não é novidade, a gente já tinha isso em 34, em 46, em 67, mas a previsão constitucional de que o advogado é indispensável à administração da justiça, esculpida no artigo 133, tem que ser vista com muita vitalidade. Isso não é letra morta, não. A Carta Magna não tem nada que não possa ser aproveitado. O advogado é, sim, indispensável à administração da justiça. Hoje, conversando no tribunal, eu discuto isso, e a gente está discutindo democracia. Isso é muito importante. É importante que a gente possa discutir o que o advogado pode fazer dentro do Tribunal de Justiça. Por que essa previsão constitucional? Por que não fazer concurso? Eu nunca quis ser magistrado. Eu sempre quis ser representante do quinto. O representante do quinto não é um magistrado como qualquer outro. Ele é diferente. E eu não quero que ele vista uma toga vermelha ou verde. Eu quero que ele seja igual aos outros. E critico aqueles que defendem que o mandato do nosso representante tem que ser limitado. Você cria uma diferenciação que é desnecessária. E eu tenho que ter autoridade para discutir com os outros em mesmo pé de igualdade. E venho sustentar aqui, presidente, com muita satisfação, que nós, advogados, Napoleão dizia que preferia cortar a língua de um advogado a permitir que ele usasse contra seu governo. E eu gosto muito da tribuna. Faço isso desde cedo, mas tremo até hoje. E aqui mais do que nunca. Cumpro hoje aqui um dos eventos mais importantes da minha vida profissional. Mas recentemente, lá em casa, doutor Juliano e doutor Camilo, recebi um colega meu advogado, toda a família reunida, gato, cachorro, papagaio, cunhado, sobrinho, todos correndo. E ao final, ao cafezinho, ele se sentou ao meu lado. Então ele me disse: Eduardo, eu descobri por que você gosta tanto de tribuna. E eu perguntei por quê. E ele me disse: é o único lugar que você pode falar sem ser interrompido. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando me perguntam a minha profissão, eu estufo o peito e encho a boca. Eu sou advogado. E nós, advogados, temos que assumir um papel de protagonistas no processo de transformação da sociedade. É preciso que a gente assuma este papel. E o quinto nos permite isso. Nós precisamos conjugar cidadania e advocacia. Não se tem cidadão valorizado se não tivermos um advogado respeitado. É importante que se tenha um representante do quinto constitucional que venha prestar contas da sua atividade, não do jurisdicional, não do que ele decide, mas do que ele faz para nós. E não se surpreendam com o que eu digo agora, presidente. Para todos que eu pergunto, eu lanço um desafio. E digo: não vote em mim, mas me respondam uma pergunta. Quem são os nossos 3 representantes do quinto? Ninguém sabe responder. Eles não sabem quem nos representa no Tribunal de Justiça, doutor Juliano. E a culpa é nossa. Nós temos que fazer com que isso seja de fato válido. O quinto constitucional é um instrumento dos mais valiosos dentro do processo democrático. E se a gente acreditar num Estado democrático de direito justo e estável, é preciso que a gente admita uma democracia saudável. Democracia saudável só se faz com poder judiciário forte. E só se pode ter poder judiciário forte com a presença do advogado. Com a presença da experiência do advogado para dentro do tribunal, trazer aquilo que ele entende como mais correto e poder, de fato, arejar a magistratura. Eu tenho uma visão do quinto muito revolucionária. Acredito que isso é muito importante e deve ser um fator catalisador para nós advogados.
É imperioso que aquele que seja nomeado entenda que ele está lá não é porque ele é mais bonito ou mais inteligente que nenhum de nós. Ele está lá porque nós o colocamos. E ele tem que voltar a frequentar os jantares com o conselho, que não seja todas de 15 em 15 dias, mas que seja uma vez por mês. Que venha prestar conta daquilo que ele tem feito para melhorar a nossa vida. E não é nossa. Quando eu falo advogado, eu falo em cidadão. Nós somos privilegiados. E nós falamos de um país sofrido, assolado por tanta corrupção. E nós temos uma função importante, que é fazer justiça. E quando é que a gente consegue isso? A gente consegue isso quando a gente conseguir, frente a tanto descalabro, manifestar nossa indignação. Quanto à frente à mentira, a gente falar a verdade. Esse é o papel do advogado. E ele tem condições, sim, no quinto, de fazer diferente. E é por isso que eu sou candidato. Eu acredito nisso. É possível que consigamos fazer diferente, sem que sejamos diferentes. Você não precisa entrar na casa de ninguém de forma mal educada, grosseira, deselegante. Você pode ser bem educado. Então eu digo, você tem que ter harmonia, trabalho e honestidade. Isso é fundamental. E você tem que saber que você está lá representando a categoria profissional. E eu admito a possibilidade clara, serena, de que eu possa votar contra os meus próprios interesses. Afinal de contas, não sou eu que falo. Eu tenho um mandato da categoria para representá-los junto ao Tribunal de Justiça. E por que o quinto é importante? O quinto é importante porque ele permite que a sociedade civil se aproxime do Tribunal de Justiça. E não adianta se falar num país como o nosso, onde a gente discute segurança, educação e transporte, e a gente não discuta justiça. Nós somos privilegiados. Fazemos parte de uma minoria num país tão sofrido, assolado por tanta pobreza e por tantos problemas. Então, falar em questões maiores, cabe a nós, advogados, assumirmos o papel de protagonistas nas transformações que a sociedade civil quer. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados tem um papel dos mais relevantes. Mas o integrante do quinto também. É fundamental que ele saiba que ele não está lá à toa. Ele tem um papel a cumprir. E ele é, sim, diferente. Ele tem que se postar, se mostrar e se apresentar de uma forma diferente. Porque ele nos representa. Isso é muito importante. Eu acredito no quinto. E acho que é um instrumento dos mais valiosos que a gente precisa valorizar. Sou candidato ao quinto e gostaria muito de pedir o voto de todos vocês no dia 23, agora, 23 e 24, porque faço muito gosto. E se não for eu escolhido, que a nossa categoria escolha de fato um advogado que seja militante, que conheça as nossas agulhas do dia a dia. Acho que a gente pode melhorar muito. Nós temos um poder judiciário que é de escola. Quem advoga perto daqui sente dificuldade quando a gente atravessa a fronteira. O Goiás já é difícil. Nosso tribunal tem defeitos? Tem. Tem, claro que tem. Nós também temos. Mas temos algumas qualidades. Os juízes não são os nossos adversários. E eles não podem nos ver como adversários. Nós e eles queremos justiça. E queremos que a sociedade civil se aproxime do Poder Judiciário. Esse é o nosso grande objetivo. Quanto tempo eu tenho? Está com 8h42, a primeira etapa de 10. Estou quase concluindo. Eu tive a felicidade de trabalhar com um grande advogado. Chamava-se Arturo Guzzi, já falecido. Foi nosso conselheiro. Guardo com carinho sua memória. E o Dr. Arturo dizia, e eu guardo isso para mim uma grande verdade, o advogado é a justiça de terra. Victor Hugo, um grande poeta francês, dizia que nada mais forte do que uma ideia frente à oportunidade. A minha oportunidade é essa. A ideia eu sempre tive. Eu acho que nós temos a capacidade de fazer diferente. Podemos. Temos condições de fazê-lo. E precisamos discutir com a sociedade o que ela espera de nós, advogados, no sentido de trazermos uma sociedade melhor, um mundo melhor. E termino e encerro, falando aos jovens advogados. Talvez eu tenha a oportunidade de falar sobre isso, mas queria dizer, quando me perguntam o que eu sou, eu estufo o peito e encho a boca para dizer que eu sou advogado. O advogado é a única profissão com previsão constitucional. Não tem médico, não tem professor, não tem dentista, mas o artigo 133 fala do advogado. Então, quando nós nos apresentarmos, é necessário que nós tenhamos orgulho da nossa profissão. Que a importância do advogado dentro da sociedade
é inimaginável. E a gente faz pouco uso disso. Nós temos juntos o poder de transformar a sociedade num Brasil melhor. É nisso que eu acredito e é por isso que eu sou candidato. Muito obrigado. Estamos agora com 10 minutos e 20 segundos e terão 3 perguntas, só que a gente consegue responder, mas o primeiro tema ele também tinha um interesse, se o senhor quiser se manifestar sobre isso. Quais seriam as medidas que podem ser tomadas pelo Tribunal de Justiça e seus desembargadores para auxiliar no desenvolvimento dos advogados em início de carreira? Se me permitir, o presidente vai mudar um pouco a pergunta. Eu acho que a gente tem um grande trabalho para fazer. Exemplo. A gente tem que dar o exemplo. A gente tem que fazer com que a sociedade civil acredite e volte a acreditar no Estado Democrático de Direito e na justiça. E você, advogado, representante do Quinto Constitucional, tem a obrigação de vir aqui ministrar palestra, de mostrar para o jovem advogado que aquilo que você fez, ele também pode fazer. Porque se vocês olharem meu currículo na internet, vocês vão se envergonhar. Eu não sou um grande jurisconsulto. Eu já plantei uma árvore e tenho 2 filhos. Mas não me peçam para escrever um livro. Eu sou advogado há 28 anos. E segundo a minha mulher, é só o que eu sei fazer. E eu procuro fazer bem feito. Já advoguei em 4.200 causas. E faço isso com muito orgulho. Então, se eu puder deixar uma mensagem para os jovens advogados, a vida é feita de sonho. Não permitam que isso se acabe e se encerre. Encarem isso com muita disposição, não esmoreçam, briguem com honestidade e acreditem que é possível um mundo melhor com a nossa participação. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu quero dar o exemplo. Eu perdi meu pai recentemente, em 9 de abril desse ano, e o que ele me deixou de legado foi o exemplo. Eu tenho o exemplo dele de retidão de caráter que eu procuro seguir. E acho que o nosso representante tem que estar sentado aqui com o conselho e se expor publicamente para todos os advogados e dar o exemplo para todos. Digo mais antes de encerrar, por favor, deixa eu fazer outra pergunta. Acho que o representante do Quinto, e quando a gente fala em gabinete de desembargador, estão todos fechados. Eu tenho uma proposta diferente. Não tem que ter parede, tem que ter vidro. Só uma parede vai existir no gabinete. Uma parede para que a gente possa colocar aquela foto, doutor Juliano, onde nós advogados, em 1983, quando eu militava em movimento estudantil, saímos da ordem de braços dados. É preciso que você saiba que você está num ambiente distinto. É preciso que você saiba que na parede tem a foto do doutor Ibanez, a bandeira da ordem e os 10 mandamentos do advogado. Aquele é um território distinto. E a partir daí nós podemos estabelecer uma cabeça de ponte e conseguir modificar o Tribunal de Justiça como um todo. É preciso que a gente permita que a sociedade civil, como um todo, tenha acesso à justiça. Este é o nosso sonho. Se vocês acreditarem nisso, me honrem com seu voto dia 23. Desculpa, presidente. Não é assim. Boa noite, doutor Eduardo. Teremos aqui mais 3 perguntas. Por qual motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Eu já falei quantos minutos, presidente? 15? 13? Eu já dei motivo de sobra. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Isso é possível. Chega da gente chegar no tribunal e ser tratado de forma diferenciada. Nós temos sim que ser tratado de forma diferenciada, mas melhor do que os outros. O Poder Judiciário não existe. Nós não existimos por conta do Poder Judiciário. Está errado. É o Poder Judiciário que existe por nossa causa. O serventuário está lá por nossa causa. Foi o advogado que nasceu primeiro, não foi o Tribunal de Justiça. Tem que acabar com essa marra que se cria de que nós, advogados, criamos dificuldade. Nós não criamos, nós resolvemos o problema. E por que a gente cria esse constrangimento? Porque nós resolvemos problemas. Porque nós criamos problemas. Porque nós enfrentamos os problemas. E aí você passa a ser um problema. E se você é um problema, você tem que ser alijado. Porque é muito melhor que a gente deixe as coisas do jeito que elas estão. E nós temos que ser tomados de um sentimento incontrolado de inconformismo. É por isso que eu quero ser desembargador. Eu acredito nisso e quero ser desafiado. E digo, quero ter a oportunidade, presidente, se Deus me conceder essa graça, e acredito que na minha vida nada acontece se não for da vontade de Deus. Mas se isso vier a acontecer, quero ser confrontado por cada um de vocês. O senhor disse isso e cumpriu. E eu vou dizer, eu disse para você que isso é possível. Basta que se queira. Eu tenho essa disposição.
Eu tenho essa coragem. Já apanhei muito por enfrentar um homem mais forte do que eu, mas nunca corri de briga. Posso ser fraco, mas coragem. De falta de coragem, ninguém pode me acusar. É preciso ser corajoso para decidir. E você tem que necessariamente decidir. A mim não falta coragem. É preciso que sejamos diferentes, sim, e que façamos a diferença. Nós, advogados, temos esse instrumental e temos que usá-lo em proveito deste país tão sofrido. Nós temos milhões e milhões de necessitados que não têm acesso nem mesmo à escola. E a gente está discutindo justiça. A gente tem que trazer eles para perto do Poder Judiciário e o Poder Judiciário para perto deles. Por favor, presidente. Segunda, boa noite, doutor. Boa noite. Em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende ser a mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Eu agradeço. Desculpa, seu nome? Felipe. Doutor Felipe, eu agradeço muito a explicação do doutor Felipe. Para mim isso é básico. É básico. Não tem que se discutir isso. Isso é obrigação de magistrado. Não tem que marcar a hora. Você chega no gabinete, às vezes ele não pode te atender porque está atendendo o outro ou terminando uma decisão, mas logo depois ele vai te atender. Isso é básico. E quando você ataca a prerrogativa do advogado, você ataca o cidadão. A Carta de 88, Constituição Cidadã, ela só vai ser válida e plena se a gente permitir que o advogado seja respeitado. Que nós somos a voz do cidadão que não alcança o Poder Judiciário. Então, quando nos atacam, e nos atacam nas prerrogativas, ou nos atacam nos honorários, isso não é questão pequena não, presidente. Na verdade, eles atacam a dignidade da profissão. Falar em honorário de R$100 quando você atua no processo de 10 ou 15 anos, isso é aviltante, isso é afrontoso. E não é porque ele quer que você receba R$100, não. É porque ele quer te enfrentar. É porque ele sabe que você é uma ameaça e que ele tem que fazer isso para você, para mostrar que ele tem a força. E, na verdade, quem tem a força não é ele. Quem tem a força somos nós, advogados. Nós temos condições de fazer um mundo melhor. Basta que se queira. Basta que se acredite nesse sonho. E é por isso que eu sou candidato. E é nisso que eu acredito. E dia 23, senhor presidente, doutor Camilo, eu espero contar com a lembrança e ser honrado com o voto de todos vocês. Receberei isso com muita humildade e quero ter a oportunidade de ser confrontado por cada um de vocês. O doutor Juliano me conhece há tempos. E dizer, você mentiu. Lhe digo, você não vai ter oportunidade de fazer isso. Pelo contrário, quero continuar compartilhando do dia a dia da ordem. Eu agradeço muito a oportunidade e sou presidente, estou à disposição para qualquer tipo de coisa. Mais uma última pergunta, será feita do doutor Tiago Santana. Eu achei que fosse encerrado. Temos mais uma aqui. Na sua visão, alguma diferença entre os desembargadores do 5º e os magistrados de carreira? E como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal como um desembargador de fim da advocacia? Toda a diferença. Toda. Eu nunca quis ser juiz. E se tivesse feito concurso para juiz, talvez eu não tivesse passado. Eu nunca quis. Ele tem que ser sim diferente. Você tem que saber que ele é o representante da classe. E é aquilo que eu lhe falo, Thiago. Os nossos colegas advogados, e somos hoje 44 mil, não sabem quem são os nossos representantes. Isso não está certo. Ele tem um papel fundamental de aproximar a ordem do tribunal e trazer as demandas da sociedade civil para dentro do Poder Judiciário. Ele tem que ser sim diferente. E os magistrados não são nossos adversários. E ele tem um papel dúplice. O que me preocupa muito, os nossos magistrados estão em greve. E as demandas deles nos dizem respeito. Interessa a nós o magistrado mal remunerado? Interessa a nós o magistrado mal-humorado? Muito embora alguns ganhem bem, continuem nos atendendo mal-humorados. Mas não nos interessa. As preocupações e as demandas deles são nossas demandas. Na verdade, nós temos uma moeda com duas faces, nós vemos umas e eles veem outra. Mas nós não somos adversários da magistratura e não podemos admitir que a magistratura nos veja como adversários dele. Mas você, como representante do 5º, você sim tem que desempenhar um papel diferente. Primeiro, de permitir que todos vocês tenham acesso ao gabinete. E eu brinco dizendo, cadeira com cafezinho à vontade, isso é o mínimo, enquanto espera para ser atendido. Ser atendido é muito natural. Falar em reduzir honorários, discutir o 20 parágrafo 4 ao 3º, que o 3º vai acabar, felizmente, mas o que muda para nós? Será que vai mudar de fato, doutor Juliano?
Quem aplica a lei não somos nós, são os juízes. Eu sempre briguei com a aplicação do parágrafo 3º, parágrafo 4. Não concordo, não admito. E sempre briguei com a limitação dos honorários em 10%. Acho que 10% é ordinário. O ordinário se presume. Se você tem de 10 a 20, a gente tem que brigar por 12, 13, 15. E se você fez um tremendo de um trabalho, você merece 20. Quem aqui já recebeu 20% de honorários em demanda? Quem já recebeu? Nunca. Eu não conheço ninguém. E o código fala de 10 a 20. E por que o juiz não dá? Então você, magistrado, integrante do 5º, com educação, com urbanidade, com ética, com correção e com honestidade, você pode sim fazer diferente. Você tem que ser diferente. Concluir mais um minuto, eu agradeço. E eu estou encerrando. Você tem que ser necessariamente diferente. Você não pode chegar lá e ser mais um. É claro que você tem que agregar. Você não pode ser um elemento desagregador do tribunal. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas recentemente, o doutor Juliano estava conosco, na eleição para os componentes do TRE e na eleição para os integrantes do Ministério Público, em que pese a recomendação do CNJ, o tribunal entendeu que fazer voto secreto. E 2 dos nossos representantes assim entenderam. A decisão judicial tem que ser necessariamente motivada. Eu tenho que saber que apito que o juiz toca. E qual é o medo de decidir? Vai enfrentar constrangimento de quem? Por quê? Ele não fez concurso sabendo disso e agora reclama da regra do jogo. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, para mim, a regra do jogo é muito clara. E vou citar Raul, presidente, encerrando. Raul diz numa música dele que desde os 12 anos ele não acredita em verdade absoluta. Eu também não acredito. Eu posso estar errado. Posso não concordar com vocês. Mas digo o seguinte, eu morro defendendo o seu ponto de vista e morro defendendo o direito de você manifestar o seu ponto de vista divergente. Porque isto é democracia. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, presidente Juliano, é exercitar a democracia. E isso é muito bom. Há quem não goste, eu sinto muito. Ainda assim eu os respeito. Eu acredito no 5º, acredito no Instituto, acho que nós somos responsáveis pelas críticas que sofremos. Nós escolhemos uma candidata que aqui no plenário fez a defesa do ataque ao CNJ, e ainda assim nós a escolhemos. Ou seja, nós não assinamos um cheque em branco, e hoje a gente sabe o que a gente fez. Então a gente tem um norte a seguir, e eu gostaria muito que nós escolhêssemos advogados que fossem militantes. Eu acho que eu me incluo nessa categoria e quero pedir de vocês o apoio e o voto dia 23 e 24. Eu agradeço a paciência, a compreensão, a gentileza do senhor presidente, do doutor Camilo também. Estou à disposição para qualquer outro tipo de esclarecimento. Muito obrigado, doutor. Muito gentil. Obrigado a vocês. Teremos agora o último candidato. Registro a presença dos conselheiros Wendel Farias, conselheiro Mugler, conselheiro Chigueiro, dos jovens advogados Felipe Kais e Daniela Caetano. Estou vendo o Eric Andrilo aí, que eu já tinha registrado sua nova presença nessa casa. Muito obrigado. O candidato agora é o doutor Antônio Carlos Nunes de Oliveira. Vai, presidente. Não, vou sentar ali. Doutor Carlos, boa noite. Alguém conversar. Então daremos agora início à fala do candidato Antônio Carlos Nunes de Oliveira, a quem agradeço a presença e logo agora passo logo a palavra. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Antônio Carlos Nunes de Oliveira. Sou
advogado militante no Distrito Federal há 20 anos, sou professor universitário e só aproveito essa oportunidade para falar algumas ideias que tenho sobre o que deve ou como deve se portar um desembargador vinda do 5º constitucional. Para tanto, eu preparei algumas palavras que eu vou pedir licença para acompanhar. Muito bem. Eu inicio a minha conversa com vocês destacando que o 5º Constitucional existe desde 1934. Porém, somente com a Constituição de 1988 foi concedido à advocacia brasileira o direito de participar da composição dos tribunais. Participar indicando nomes com mais de 10 anos de experiência, com notório saber jurídico e ilibada reputação. Nesta oportunidade, gostaria de registrar que a participação direta do advogado, ainda que seja apenas nessa primeira fase, é uma conquista da advocacia brasiliense que vai entrar para os anais da OAB, como pioneira no processo democrático na escolha da lista sexta. Como toda conquista, não podemos permitir retrocesso. Pelo contrário, penso que devemos progredir. Progredir para chegar o dia em que os advogados, especialmente os advogados jovens, possam votar diretamente na lista sexta, sem que tenha que passar pelo pleno da ordem. De todo modo, este processo ele é muito bom para a advocacia. Certamente será melhor ainda para o advogado de Brasília, ou advogado brasiliense, que foi chamada a exercer um papel de grande relevância, que é participar da indicação de um colega para exercer um cargo de desembargador do TJDFT. O compromisso do desembargador indicado pela classe dos advogados deve ser, em primeiro lugar, com a Constituição da República, que deve ser interpretada à luz de regras e princípios fundamentais, democraticamente eleitos pelo legislador constituinte para dar concretude e efetivar direitos do povo brasileiro. Em segundo lugar, penso que o desembargador da classe dos advogados deve ser alguém que tenha uma consciência jurídica a militar em favor do jurisdicionado, que está ávido por receber decisão justa, rápida, para o seu conflito intersubjetivo, balizado sempre por um devido processo legal, onde as partes tenham respeitadas as suas garantias processuais. Em terceiro lugar, penso que o desembargador oriundo do 5º deve ter em sua bagagem moral, levar em sua bagagem moral tudo aquilo que aprendeu no seio de sua família, na sua escola, no tempo de sua formação, e principalmente ao longo dos anos de militância na advocacia, para não desmerecer o voto de confiança que a classe lhe dá ao lhe entregar a toga. Assim, ao chegar ao tribunal, não poderá o desembargador, oriundo do 5º,
esquecer das suas origens. Deverá primar pelo respeito e consideração de todos os advogados e de todas as advogadas que merecem ao exercer a advocacia. Deve ter em mente que o advogado é indispensável à administração da justiça e que a lei coloca a magistratura, o Ministério Público e a advocacia no mesmo patamar, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Isto, porém, não pode significar comprometimento com interesses individuais ou particulares, muito menos deixar-se apequenar por interesses de grandes grupos econômicos. A sua independência moral e jurídica haverá de ser a essência da sua trajetória no exercício da magistratura. Em sua atuação, penso que o magistrado, oriundo do quinto, deve ter em mente que a Constituição Federal ela está recheada de princípios e valores. Mas dentre todos estes princípios e valores, a dignidade da pessoa humana e a moralidade pública sobrepõe-se, ou deve se sobrepor. Isso porque o direito à vida é o mais elementar dos direitos do ser humano. Mas não basta viver. É preciso viver com dignidade. Alcançar da vida digna, não é passível ou não é possível ao homem apartar-se da sua conduta ética, que deve ser a luz a iluminar os seus atos. Não é por outra razão que, dentre os requisitos exigidos para concorrer a esta vaga, está o compromisso formal de defesa com a moralidade administrativa, inclusive de não praticar, presidente, direta ou indiretamente, atos de nepotismo. Repito, inclusive de não praticar direta ou indiretamente atos de nepotismo. Por fim, para garantir o fortalecimento da democracia, o Poder Judiciário tem que se manter forte. Não pode temer nenhum tipo de controle administrativo. Também não pode ser tão moroso. As suas decisões devem ser proferidas em tempo útil, na perspectiva dos seus destinatários, que é o povo. Já dizia Rui Barbosa que, abre aspas, justiça tardia é uma verdadeira injustiça, fecha aspas. A chaga da morosidade da máquina judiciária deve ser combatida dioturnamente, no meu entender, para que se aperfeiçoe o conceito de cidadania e se dê cumprimento ao postulado constitucional da razoável duração do processo. Muito obrigado. Professor Bernardo, tem 3 perguntas que serão feitas pelos membros da Comissão Jovem, mas tinha uma provocação que já foi, tinha sido enviada e que poderia ser abordada agora. Eu vou me atrever a lhe dar essa oportunidade. Seria o seguinte: quais seriam as medidas que podem ser tomadas pelo Tribunal de Justiça e pelo desembargador que vai vier ocupar a casa para auxiliar no desenvolvimento dos advogados em início de carreira? Penso que o tribunal poderia melhor sistematizar, melhor disciplinar em regimento interno ou em decisões administrativas o acesso dos advogados jovens, especialmente porque iniciantes, à magistratura, especialmente a magistratura de primeiro grau. Porque o segundo grau,
por conta, inclusive, da maturidade dos magistrados que já lá se encontram, os advogados jovens têm tido, no meu modo de ver, menos dificuldade. Agora, na primeira instância, o tribunal poderia orientar, instruir e pedir que eles façam uma coisa muito simples, que cumpram a lei, que é receber o jovem advogado. Talvez possa também haver algum convênio com a própria ordem, no sentido de ministrar cursos de aperfeiçoamento, aproximando a ordem da escola, da magistratura, para que possa haver um maior congraçamento. Penso que são essas as considerações que nós podemos fazer. Boa noite aí, doutor Carlos. Temos 3 perguntas aqui, eu vou passar para a primeira. Qual o motivo o senhor pretende trocar a advocacia pela magistratura? Muito bem. Eu entendo, eu vejo a magistratura vinda do 5º Constitucional como um coroamento da carreira do advogado. Um coroamento porque esta vaga é dada a um representante da advocacia que irá compor o tribunal. Essa vaga, ela é constitucionalmente assegurada à categoria e muito me orgulha ter o poder deixar o meu ofício, deixar a minha clientela privada para ocupar essa vaga, para honrar essa vaga feita à categoria, porque eu saberei que quando estiver lá, os advogados vão estar olhando para mim e eu entendo ou respondo por que deixo a advocacia privada, por entender que o cargo de desembargador da classe dos advogados, primeiro a vaga de desembargador, ou o título de desembargador, é um dos títulos mais nobres da República. E por que não galgar, por que não aspirar essa vaga? Especialmente vindo por indicação da categoria. Então, é com muita satisfação, muito orgulho, muita honra que eu deixaria a minha advocacia privada, se escolhido fosse, para assumir essa vaga de tão nobre e tão alta importância e relevância para a República. É por isso. Doutor Antônio Carlos, em relação ao recebimento de advogados pelos magistrados, em suas diversas situações, qual o senhor entende será mais adequada? O agendamento para audiência ou o recebimento sem pré-agendamento? Antes, eu gostaria de dizer que o 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. É indispensável porque o advogado representa o cidadão. Quando ele está procurando o gabinete do juiz ou do desembargador, ele está levando a pretensão, levando o conflito, a angústia de um cidadão. Não é a dele. E nesse sentido, o desembargador deve dar prioridade ao cumprimento daquilo que consta do nosso código, ou melhor dizendo, do nosso estatuto, que diz que a qualquer momento, a qualquer hora, independente da atividade que esteja fazendo, deverá ele receber o advogado. Então, essa circunstância legal inviabiliza eu agendar, inviabiliza eu marcar hora, como temos vistos, só após as 5 horas o magistrado pode receber, só nos dias tais. Isso é uma excrescência no mínimo, porque é uma inconstitucionalidade. Vejo que isso é uma inconstitucionalidade. Logo, penso que a melhor conduta a se fazer é cumprir a lei que diz que a qualquer hora do dia
que for procurado, o magistrado que for procurado por um advogado, esse deverá ser recebido. Então, as portas abertas haverão de estar, as portas haverão sempre de estar abertas, e abomino, até pela minha experiência, longa experiência, essa hipótese, nem sequer cogito de hipótese de pensar em um agendamento para receber advogado. Espero ter respondido. Boa noite, doutor Carlos. Terceira pergunta. Na sua visão, há alguma diferença entre os desembargadores do Quinto Constitucional e os magistrados de carreira? Como ocupar o espaço merecido dentro do tribunal por um desembargador advindo da advocacia? O desembargador oriundo do Quinto, especialmente agora, com esse processo aberto à classe toda, certamente fará a diferença. Fará a diferença, porque ele vai levar a legitimidade dos seus pares. E a diferença é essa. É a diferença com a legitimidade ser independente e pensar com a alma do advogado. Não com os métodos, as fórmulas que por vezes um juiz de carreira, depois de 15, 20 anos, ele constrói fórmulas, métodos para poder solucionar um conflito. O advogado de Quinto Constitucional, por ter a bagagem de um advogado militante, ele deverá ser independente e levar a experiência para dentro do tribunal e mostrar para os desembargadores de carreira que ele também tem consciência jurídica, que ele também tem legitimidade para estar ali e que ele deve ser respeitado por conta de ser oriundo de uma categoria, aliás, a única categoria de profissão regulamentada com status constitucional. E que não deve se apequenar, não deve se diminuir, e deve, quando entender ou quando perceber que não vai ter a unanimidade, ele deve manter o seu entendimento, ainda que seja vencido. Não deve voltar a acompanhar a turma para não desagradar os demais pares, porque é uma reivindicação muitas vezes de classe. Eu falo aqui de honorários de advogado. Tenho visto alguns votos, inclusive de desembargadores oriundos da advocacia, que se omitem, no mínimo falando, em fazer um voto contrário para elevar honorários ínfimos e vergonhosos que muitas vezes são fixados em primeira instância. Então, a diferença é natural, porque é uma diferença de vida, é uma filosofia, é uma vida toda de uma origem diferente, tal qual o Ministério Público, mas ele deve ser independente, deve ser fiel à sua consciência jurídica e não esquecer jamais que ele está lá legitimado por sua categoria. Doutor Carlos, o senhor está dentro do prazo dos 20 minutos, se quiser gastar esse minuto e meio, 2 minutos para fazer essas considerações finais, eu agradeço. Penso que, como considerações finais, eu devo agradecer o público, já se passam das 21 horas, que teve a paciência de nos esperar, nos ouvir, e agradecer também a mesa, agradecer a ordem pela brilhante iniciativa de abrir esse debate para toda a categoria. Tenho visto nas minhas andanças, tenho visto no meu corpo a corpo, porque eu tenho feito corpo a corpo. Eu tenho ido e falado com o advogado, apertado na mão do advogado, olhado nos olhos do advogado e falar: eu sou um candidato ao Quinto Constitucional, eu vou representar a sua classe. E o advogado tem respondido.
o advogado os olhos têm brilhado do advogado. Por quê? Porque jamais, em tempo algum, para parafrasear aqui um político que nós conhecemos muito, jamais em tempo algum, nesse Distrito Federal, nós tivemos essa oportunidade. E agora, nós estamos tendo a oportunidade de olhar no olho do advogado, de apertar a mão do advogado e falar: eu sou o seu representante, eu estarei lá amanhã. Confie em mim. E então, é isso que eu digo, essa mensagem. Quem quer que seja que saia desse processo, levará consigo a bagagem da advocacia, num processo aberto, transparente e democrático. Que, aqui finalizando, deixo meus cumprimentos pela excelente iniciativa e eu agradeço, então, a atenção do público que me ouve. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos. Encerrando os trabalhos, informo que amanhã daremos prosseguimento a essa interlocução. O primeiro candidato a vir aqui será o doutor Aldovando Torres, depois seguido da doutora Roberta Zanata, Eliane Basso, José Gomes de Matos e, ao final, Alexandre Garcia, CJ Jorge. Boa noite a todos, obrigado pela presença e boa sorte, doutor. Obrigado. Apanhada a mulher, Antônio. Presença mais que